2017, o ano da sua aprovação, e para que isso se torne realidade para você, possivelmente você vai ter que, é possível que você tenha que enfrentar uma disciplina chamada língua inglesa. E você está pensando, como é que eu aprendo inglês para fazer uma prova? Ou talvez você pense, eu quero aprender inglês para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, para fazer uma viagem. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou colocar quais foram os 5 passos de como eu aprendi inglês, consegui gabaritar a prova de inglês para minha aprovação para o concurso de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e te dar algumas dicas-chave de quer você esteja começando do zero ou quer você já esteja num nível legal, querendo chegar no próximo nível, sobre como você vai otimizar o seu inglês. Agora, para você aproveitar ao máximo, é importante que você esteja inscrito aqui no canal, porque todo dia às 9h59 eu posto uma dica sobre planejamento, organização, motivação ou técnicas de aprendizagem para sua aprovação. Então, rola essa página ali para baixo, clica no se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações. Aproveite, já deixa um like no vídeo para a gente começar na ideia do inglês. E agora, let's talk about English. Olá, eu sou o estrategista Vitor Ribeiro aqui no vídeo de hoje. Essa é uma pergunta que eu já ouvi cerca de 1000 vezes aqui no canal do YouTube, pelo e-mail, para o pessoal que me manda, para os alunos e veteranos de estratégia de aprovação. Como que eu faço para aprender inglês, quer seja para desenvolvimento pessoal, para aprender, eu quero falar que nem você, ou quer seja para fazer uma prova. Primeiro, se você estuda para concurso público e vai fazer uma prova que envolva inglês, é um super diferencial que você tem, caso você domine o inglês. Minha prova da Anatel, minha prova do TCU foi um super diferencial. E se você não dominar isso bem, coisas desafiantes podem ocorrer para você. Nós tivemos 4 alunos no último concurso para analista da Câmara que foram nomeados e cobravam bastante inglês, acho que foram 15 questões só de inglês. Uma dessas decidiu, que foi a última a ser chamada, decidiu deixar tudo em branco, então ela tirou 0 em inglês nesse momento. Ela quase não foi nomeada, foi chamada na última. No último concurso do Senado, a gente teve 3 nomeados também. Uma das pessoas ficou de fora porque fez tudo bem na parte de tecnologia da informação, mas na prova de inglês ela não tinha o nível para fazer pelo menos aquelas 5 questões ali que seriam um pouquinho necessárias. E isso acabou deixando a pessoa de fora. Se cai inglês para você na prova, diferente das outras matérias, não é algo que você começa a estudar depois do edital. É um regimento interno, saiu o seu edital, em 2 meses dá para você organizar. E de repente cai lá administração pública, dá para você enrolar e tirar alguma coisinha. Mas o inglês, ele não dá para fazer tanta coisa assim em tão pouquinho tempo, né? Se você deixar para depois do edital, tendo que estudar todas as outras coisas. Mas o que é importante? Com algumas estratégias simples, é absolutamente provável e possível que você consiga enfrentar uma prova de inglês para tirar ali metade dos pontos, quer ser de 50%, 60%, ou se você já tiver um domínio, a gente vai trabalhar um pouquinho para como que você faz para atingir o próximo nível e ter no inglês um ponto-chave para você. Então, olha só, o que eu vou falar nesse vídeo? Você vai ver aqui alguns tempos para você que deve estar aparecendo nesse momento. Eu vou ter, inclusive, uma convidada especial, que vocês já viram na thumb quando você clicou para cá. Ela é linda, ela é fantástica, ela vai te dar várias dicas, daqui a pouco ela vai entrar aqui, então segura que vai ser a melhor parte do vídeo. E 60% do que eu falar aqui vai ser básico, quer dizer, é para a pessoa que não sabe nada de inglês, a pessoa que pensa, nossa, se cair uma página de inglês, uma prova de inglês aqui, eu vou deixar tudo em branco. Eu vou começar a conversar contigo como é que você traz o inglês para a sua realidade. 20% vai ser intermediário, para você que pensa, nossa, eu já leio um artigo em inglês, já consigo ler algumas coisinhas, como é que eu faço? Então, logo depois dessa parte básica, eu vou falar sobre prova de inglês, e aí a gente vai falar sobre como você vai do nível intermediário para o nível avançado. Então, prepara isso aqui. Eu aprendi em 5 passos, que eu chamo de decisão, estruturação, imersão, largar a muleta e tradução. E já eu explico cada um deles, mas tudo começa na decisão. Qualquer que seja o seu nível, o que te impede de atingir o próximo nível não é uma falta de estrutura, não é um conhecimento, não é um bloqueio. Você não tem um bloqueio de inglês. Todo dia eu escuto pelo menos uma pessoa dizendo, Vitor, eu tenho bloqueio para aprender inglês. Você não tem bloqueio para aprender inglês. Se eu te jogasse nos Estados Unidos, no meio de uma rua, você não pudesse falar português, em um ano, ou você morre lá, ou em um ano você estava falando inglês sem problema. Se eu te jogasse na Alemanha, em um ano você estava se virando e estava falando a língua lá do local. Não existe um bloqueio para o raciocínio humano, principalmente se você sabe português. Se você já aprendeu uma primeira língua, é absolutamente possível que você consiga aprender qualquer outra coisa. Então, começa com essa sacada de que o maior desafio é psicológico.
não é de técnica, não é de falta de capacidade nisso aqui. O maior está na sua cabeça. Mas quais são esses outros por cento? Então é importante. Eu não sou professor de inglês, eu mando bem inglês, o suficiente para eu conseguiria ministrar uma palestra nos Estados Unidos em inglês. Eu conseguiria dar aula de algo que eu tenho conhecimento em inglês para uma universidade americana. Eu tive a chance de traduzir o Tony Robbins nos Estados Unidos, mas eu não precisei disso para passar em concurso público. Isso é como eu sou hoje, é como eu vou trabalhar, vou conversar contigo de como você chega de repente dentro desse nível, mas não é o enfoque aqui. Vamos conversar contigo. Tudo começou comigo por meio de uma decisão. Para mim, o passo número 1, ela começou quando eu tinha 10 anos de idade. Foi uma coisa muito simples. Um colega meu me apresentou um jogo de videogame, isso bota 1990, 91. Ele me mostrou um jogo de computador e ele disse: Vitor, esse daqui é o melhor jogo do mundo, você tem que jogar. Só que tinha um problema, era todo em inglês, cheio de histórias, cheio de coisas, cheio de conversas. E eu comecei na marra a aprender a partir daí. E eu tomei a decisão nesse instante que eu iria aprender. O meu motivo foi simples. Eu era e ainda sou um super bitomaníaco. E à medida que eu ia aprendendo as músicas, eu queria entender o que estava acontecendo, o que tinha por trás daquelas letras, daquela batidinha que eu tanto gostava. E eu comecei a estudar a partir dali. Tudo começa agora a fins de decisão. Segunda parte vai ser a estruturação. Essa aqui, pessoal, é aquela parte básica que eu falei. Então, você não sabe nada de inglês, eu pego um texto em inglês, nem sei como é que eu começo. Esse daqui é para você. Se você sente hoje que você já consegue ler um artigo de revista tranquilamente, se você já usa o inglês já tranquilo, você avança para esse tempo que está mostrando aqui no vídeo, que você vai lá para o passo 3, certo? Agora, se você está nesse momento, tipo, eu não sei nada, vamos continuar aqui comigo no passo 2. Como que funcionou para mim? O passo 2 é a estruturação da língua inglesa, onde você começa a pegar uma estrutura, você faz a referência sobre como que funciona para você dentro do português e a coisa vai avançando. Agora eu me enrolei todo com as páginas. Chega aí. Pronto, essa era a página em branco. Então, olha só. Eu comecei a aprender inglês por meio de um jogo chamado The Secret of Monkey Island, onde você tinha um personagem que rodava por uma ilha, você clicava onde você queria ir, e no menu tinham esses 9 verbos. Esses 9 verbos foram as coisas-chave para eu começar a aprender inglês. Porque toda vez que tinha um objeto, eu conseguia ver o objeto e eu sabia o que era. Eu passava com o ponteiro em cima do objeto e ele mostrava uma palavra, tipo chair, board, rhinoceros, ou qualquer que fosse a palavra ali daquele objeto. E eu conseguia começar a pegar alguns vocabulários, mas o interessante é que eu juntava um verbo com uma palavra ou um objeto. Eu ia e tinha open, e tinha uma coisa que parecia uma caixa, quando eu colocava o mouse em cima, ele aparecia box. Então, open box, a caixa ficava aberta. E aí eu fui baixar. Open vai ser abrir, box vai ser caixa. E eu comecei a desenvolver alguns vocabulários básicos por meio desses 9 verbos. O verbo dar, open, abrir, close, fechar, pick up, pegar, look at, olhar para, talk to, conversar com, use, usar, empurrar e puxar. Fica tranquilo que eu tenho quase mestrado em inglês até hoje, essas coisas completas. Empurrar e puxar. Como é que você começa no inglês? Com esses 9 verbos. E aí a gente faz uma coisa chamada um mergulho. Começa a usar esses 9 verbos em tudo que seja lugar que você tenha conhecimento. Vitor, mas com esses 9 verbos eu não passo em concurso. Eu sei, mas na sua prova de concurso vai ter um texto e você vai precisar ler o texto. Se você não sabe ler um texto fora da prova, você não vai conseguir ler um texto na hora da prova. Começa com essa parte. Como que você vai fazer para ir desenvolvendo essa habilidade de leitura? Você vai precisar entender como funciona a estrutura da língua inglesa e você vai desenvolver o vocabulário. Então a estrutura, os dois vão sendo desenvolvidos por meio desses mergulhos que você vai fazendo. Então tudo começa com esses 9 verbos aqui. Pega eles, pesquisa rapidinho sobre eles, eu falei o que significava, e começa a usar isso dentro do seu dia a dia, em tudo que é lugar. Para mim foi o seguinte, logo depois desse jogo, eu peguei um livro
E eu comecei a ler esse livro em inglês com 11 anos. O livro se chamava The Hobbit, o Hobbit lá daquela série do Senhor dos Anéis. Recentemente eles gravaram uma adaptação dele, só que eu não sabia praticamente nada de inglês. Eu sabia essas 9 palavras, esses 9 verbos, eu sabia algumas palavras. Mas ao ler esse livro, eu já tinha, lembra isso, eu tinha tomado a decisão, eu vou aprender inglês, eu vou dar um jeito de aprender inglês. E eu comecei a ler, e cada vez que eu avançava e que eu lia, eu aprendia algumas coisas. Eu não entendia tudo, na verdade eu não entendia quase nada. Eu devia estar entendendo cerca de 10% do que estava acontecendo ali dentro. Mas não tinha problema, eu estava tendo uma imersão na forma que era escrita, na forma que era desenvolvido, tudo aquilo da parte lá do inglês. E cada vez que eu estudava, esse livro eu tinha só 3 dias para ler, eu tinha que devolver para a biblioteca, aí eu podia na semana seguinte alugar de novo. Eu cheguei a alugá-lo 10 vezes e cada vez que eu realugava, eu relia aquele começo, mas eu estava já num nível um pouquinho melhor de inglês. Mas tudo começa com isso. Pega esses 9 verbos e começa a mergulhar dentro dos textos simples que você estiver utilizando. E nessa leitura eu percebi que existem os cognatos. O que são cognatos? Inglês e português derivam têm a mesma origem. Logo, cerca de 20 a 30 palavras 30% das palavras em inglês são muito similares ao respectivo em português. E você vai começar a perceber que mesmo você lendo um texto em outra língua, você de repente começa com music, problem, e junta mais algumas palavras com algumas outras palavras conhecidas, você vai ver que muita coisa vai fazer sentido. E quando você estiver fazendo os seus mergulhos, as suas leituras fortes, não se preocupa com o que você não entende. Foca naquilo que você entende. Foca em o que eu consigo entender dentro dessa leitura que eu estou fazendo. E você começa a perceber alguns padrões. Por exemplo, um cognato que existe, um padrão que existe, é praticamente qualquer palavra em inglês que termina com TY, por exemplo, capacity. Ela é igual ao que a gente tem em português, só substituindo o TY por DAD. Dade. Capacidade. Responsibility, responsabilidade. E as palavras que terminam com chon, pronto, igual em português com as palavras que terminam com são, basta você transformar. Então, por exemplo, attention, atenção, procrastination, procrastinação. E nesse ponto, num instante, você começa a perceber que para você fazer uma prova de inglês, você tem que ter um domínio de cerca de 1.200 palavras de inglês. Você não vai aprender isso nas palavras, mas saber usá-las mais ou menos. Num instante, você começa a perceber que cerca de 400 palavras em inglês você já conhece. Junto dos cognatos, do que vai aparecendo ali, junto das palavras que são similares e que está aparecendo aqui. E nesse momento, o que você faz? Ao perceber isso dentro do seu texto, volta a fazer mergulho, volta a pegar mais texto, volta a ler, ter contato. Então começa a se fazer uma imersão em inglês. Muda o seu celular para a língua inglesa, que cada vez você vai aprendendo mais uma palavrinha e vai indo mais texto em inglês. Você vai aprendendo uma outra coisa, um outro cognato, um outro vocabulário, e você vai aprendendo um outro ponto. E aí a gente tem a estrutura. Eu digo a estrutura das frases, né? Structure de sentenças, de uma sentença, of a sentence. Entendendo que o inglês funciona basicamente igual ao português. Você tem um sujeito, mais um verbo, mais um predicado, mais os complementos, os objetos diretos, objetos indiretos, funciona muito similar ao que existe em português. E ao entender a gramática, se fosse russo, aqui daria problema. Se fosse alemão, aqui daria problema. Se fosse hebraico, aqui daria problema, japonês. Mas no inglês para o português é muito similar. Há uma diferença grande aqui, é que aqui no português a gente fala o substantivo e depois o adjetivo. A gente fala o objeto e aí a gente qualifica o objeto. O carro bonito, o carro grande. Lá eles trocam. Primeiro eles qualificam e depois falam o objeto. The beautiful big car.
né, por exemplo. Então, a estrutura das frases ela fica igual. E aí tem o que eu vou chamar de os estruturantes da língua inglesa. E ao entender isso, faça mais leituras e começa a perceber isso em todo lugar. Você começa a perceber, cara, isso aqui é o sujeito. Eu não sei o que significa isso, mas eu sei que isso aqui é o sujeito. Eu sei que isso aqui é o verbo, ele está mostrando qual é a ação. Eu sei que isso aqui é outra parte. Você vai aprendendo com isso, porque cada rodada dessa você vai aprendendo mais vocabulário. Então, sobre estruturantes, o que foi importante para mim? A primeira coisa que eu aprendi foram o que eu vou chamar de pessoas, que são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, você, ele, I, you, he, she, it, we, you, they. Então, eu comecei com isso daqui. E agora eu já juntava essa pessoa com algum verbo que tinha. Então, tinha um verbo open. I open. You open. He, she, it, open. E começa a juntar para cá. Não se preocupa muito nesse momento com conjugação e tal. Começa só a fazer. Vai fazendo input, vai fazendo leitura, leitura, leitura. Vai se acostumando que as coisas vão começar a fazer sentido. Uma ótima é você pegar uma música que você gosta e faz uma leitura dela e começa a ver, não para entender a música toda, mas começa a ver o que você já entende daquela música. Então, nos estruturantes, a primeira coisa que você precisa pesquisar é as pessoas. Aí eu fui para o que eu chamo de os quantificadores. Quantificadores é o que a gente vai dizer de muito, pouco, a lot, a few, a little, e os números, 1, 2, 3, 4, 5, para começar a identificar a quantidade de coisas. E aí, os assuntos referentes à posse e referência. Posse significa o meu, o seu, o dela, tipo mine, yours, hers, ou her, alguma coisa. E referência é isso, aquilo, this, that, this, e coisas desse tipo. E mais uma vez, volta a fazer mergulho. Aprende um pouquinho disso aqui e volta a fazer o texto. A grande sacada de inglês é aprender uma coisa e continua com bastante leitura. Não tenha medo de fazer leitura em inglês e não estar compreendendo, ou de ler, assistir com legenda em inglês e não estar compreendendo tudo. É assim que funciona o processo da aprendizagem. Com uma criança é assim, a criança a cada dia vai aprendendo palavras novas à medida que está sendo exposta e ela vai aprendendo e desenvolvendo um vocabulário novo nisso aqui. Está sendo legal, pessoal? Está sendo útil? Está fazendo sentido? Lá, lembra? Essa parte é básica, para você que sabe quase nada. Então, você vai pesquisar como é que funciona a estrutura das frases, esses elementos estruturantes de pessoas, quantificadores, posse e referência. E aí, para mim, foi importante entender de uma maneira simples, né? Como é que funciona um futuro, um passado e como que eu faço uma pergunta. Pensando sujeito, verbo e predicado. Para o passado, então vamos colocar aqui um sujeito, um I. Futuro, future, passado, past, I, eu. I open, I close, I push, I pull. Eu abro, eu fecho, eu empurro, eu puxo, eu pego, eu uso, eu converso, I talk. Para você falar disso no passado, eu abri, eu fechei, basicamente a única coisa é você acrescentar um ED ao final do verbo. Se você tem um verbo mais o ED, esse verbo você fala dele no passado. Então, por exemplo, I opened, I closed, I pushed, I pulled. Então a pronúncia não é bem assim, mas se você falar assim, por exemplo, o pessoal vai te compreender, você pode ir para Disney, tu vai estar tranquilo nisso aqui. E basicamente todos os verbos, se você colocar aqui mais um ED no final, vai falar no passado. São todos os verbos? Não, mas 80% dos verbos você consegue conjugar no passado desse jeito. Sujeito, qualquer um deles, mais um verbo acrescentado de ED, você sabe que está falando do passado. Como é que funciona o futuro na língua inglesa? Lá não existe o que a gente tem aqui, eu abrirei, eu fecharei. Lá eles falam sempre, eu vou alguma coisa, eu vou abrir, eu vou fechar, eu vou com o verbo no infinitivo. Então tudo funciona no futuro simplesmente acrescentado do will. I will open, I will close. Eu vou abrir, eu vou fechar, eu vou empurrar, eu vou puxar, eu vou pegar, eu vou usar. Então, se você acrescenta simplesmente esse will, você já fala sobre o futuro. Tá fazendo sentido?
Então, isso aqui é o que você tem que pesquisar depois, como é que funciona essa parte. E aí, como que a gente faz uma pergunta em inglês? Basicamente, é você acrescentar uma pergunta sobre o presente, é você acrescentar o do. Do, então, por exemplo, you, do you pull, do you open, do you close, do you talk. Então, começa a pergunta com do alguma coisa e o verbo, e basicamente com isso aqui, você já tem a estrutura principal da formação de verbos das conversas em inglês. Tem algumas coisas que você vai olhar? Claro que tem. Então, vai aqui o do, tem o did. Se você vai fazer uma pergunta no passado, se você vai fazer uma pergunta no futuro, sempre com will, mas aí o will vai para começar a pergunta. Ele sempre começa com uma pergunta para já identificar que está fazendo uma pergunta do início. Will, alguém, alguma coisa. Do, alguém, alguma coisa. Did, alguém, alguma coisa. E fica sendo assim um pouquinho da estrutura. E o que você faz ao aprender isso aqui? Mete bronca e mergulha. A coisa mais chave hoje em dia para aprender inglês não é você sentar num banco de cursinho e tá fazendo lá, cara, eu faço inglês no nível 55 e tudo e tal. É o contato constante com a língua. Esse fica sendo o elemento essencial para vocês. Se você quiser rapidamente começar, tá pronto em alguns meses para fazer uma prova, o que você vai fazer? Você vai pegando essa estrutura, revisa esse vídeo e pega cada trecho e pesquisa na internet o que tem. Eu vou te recomendar, caso você queira uma aula de conteúdo, tipo, eu quero um conteúdo para eu pegar esses primeiros passos e conseguir estar indo bem no inglês. Eu não quero pesquisar sozinho, eu quero alguma coisa já organizada. Vai ter um link aqui na descrição que você pode assistir, são 4 aulas gratuitas, e depois tem um programa, aí você vê se você gosta do programa da pessoa, tem um preço bem acessível e eu pesquisei a metodologia, ela é bem interessante assim. Mas usando disso aqui, quando a gente fala sobre estrutura, o estruturar, então começa com decisão, aí a gente vai para estruturar. Isso aqui fica sendo a chave, foi a chave que eu usei para ir aprendendo inglês. Aí você vai aprender regras gramaticais e coisas desse tipo, mas aí já são outros 500. Mas o mais importante é, aprendi uma regra gramatical, começo a implementar naquele dia, começo a implementar naquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou lendo, eu começo a implementar, a identificar isso na leitura que eu vou fazendo. Ok, eu espero que você tenha curtido essa primeira parte do vídeo, foi a introdução básica, tipo, pegando isso aqui, vai lendo, pesquisa só alguns artigos disso aqui, você já começa a gerar muito resultado e pega isso aqui, junta a leitura, pega isso aqui, junta a leitura, em um mês mais ou menos, até menos, você começa a ler alguns pequenos artigos, de repente em 2 meses você está começando já a fazer uma prova, tirando ali uns 40%, de repente um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a coisa começa. Mas agora eu tenho uma convidada especial para a gente vir a falar de provas, sobre como é que isso aqui cai no concurso e como que você pode otimizar também o seu nível de inglês, onde quer que você esteja. Deixa eu tirar aqui que essa parte não vai ter nada a ver, mas essa é aquela pessoa ultra mega giga especial. Então vem bem pra cá, Tati. Vem pra cá, Tati. E aí, galera, joia? Pessoal, essa aqui é a Tati, deixa eu contar rapidinho pra dela. Ela foi aluna do Estratégia de Aprovação, aí ela foi nomeada num concurso, ela resolveu depois sair para fazer um outro, ela acabou de passar dentro das vagas no concurso da FUNAI, indianista especializada. Então tá dentro das vagas, em breve ela vai ser chamada. E ela também deu aula de inglês, ela fala inglês perfeitamente, hoje ela atua inclusive com tradução. E a coisa mais importante, ela é o amor da minha vida. É a pessoa mais importante de mim, ó, pra mim, minha esposa. E eu quis trazer ela aqui pra ela conversar um pouquinho com a gente sobre concurso, como é que cai na prova, beleza? Emocionada. Já deixa um curtir aí, porque eu tenho uma convidada pra cá. Certo? Tati, conta comigo, você tem feito várias provas recentes, me conta primeiro alguns resultados em inglês que você já teve prova, para eu dizer que você merece estar falando aqui alguma coisa. Bom, eu vou começar do começo, nem sempre foi assim, eu era horrível em inglês, quase reprovei o ensino médio, 3º ano, por causa de inglês, e eu tive a sorte de passar direto no vestibular, e no conselho de classe eu levei a minha aprovação e falei, não, pelo amor de Deus, não me deixem fora por isso, então eu era uma negação em inglês. Eu comecei a estudar e fui me desenvolvendo, né, um pouquinho, e fiz imersão. Hoje em dia, se tem uma prova de inglês para você, normalmente você tira quanto? Qual é a sua nota? Hoje em dia, entre 90 e gabaritar.
Então esse daqui é o nível que eu queria. Inglês eu nunca estudava para concurso, porque eu sabia que eu sempre estaria tirando 90 para cima. Né? Agora me conta, para o pessoal que está estudando para concurso, você basicamente se aprendeu como? Basicamente, eu aprendi a força, na palmada mesmo. Eu tinha que aprender, senão eu ia passar fome. Eu fui morar no exterior e eu não sabia falar a língua. Então, eu tive que começar a pegar gramática. Os filhos dos meus amigos, eu falava, vem aqui, vamos ler um livro de historinha com a tia. Eu colocava as crianças para lerem, ia conversando com elas, ia aprendendo o básico e aplicando. E você foi morar no exterior num país que falava inglês, então assim que você Não, eu morei num país que o inglês não é tão forte deles, o Japão, né? Então, a minha pronúncia ainda era muito ruim quando eu fui para países de língua inglesa mesmo. Então, eu sofri um pouquinho com isso também. E voltando para Brasília, você começou a dar aula de inglês. Sim. Depois, estudando para concurso, fez isso no concurso oficial de chancelaria, que é inglês puro. Como é que você fez? Como é que você foi? Bom, eu estudei muita gramática, comecei a fazer bastante simulados e eu comecei assim, tirando 75, porque apesar de ter sido professora, eu não considero o mesmo inglês, o de conversação, o que é cobrado na prova. Foquei bastante em gramática, de 20 questões eu acertei 18, só errei 2 e fico me massacrando em cima dessas 2, porque para estar dentro das vagas, para corrigirem a redação e tudo, faltaram 3 questões. Se eu tivesse gabaritado o inglês... Eu tenho voltado só uma. Uma só. Mas vamos pensar aqui, né? O pessoal tá nessa fase agora. Aprendi inglês, estou entendendo. Poxa, aprendi uma coisa, mergulho. Aprendi uma coisa, mergulho. Qual é a diferença de estudar, por exemplo, para português, numa prova, e para estudar para inglês? Fantástico isso aqui que você passou. Se eu tivesse isso no começo já cristalizado, né, na mente, teria sido muito mais rápido. Então, porque lógico, eu fui por tentativa e erro, né? É uma estrutura para você começar mais rápido. Sim, a diferença entre o português e o inglês é que o inglês precisa ser revisado mais constantemente, né? No nosso cérebro, o português ocupa uma região que já está cristalizada, não precisa tanto. Mas o inglês o mergulho, está em contato constante, fazer simulados, ver o progresso, não deixar para aprender o inglês na hora que sai o edital. Muita gente deixa de fazer a prova porque vê lá em inglês. Mas se você está estudando todo dia um pouquinho, meia hora, às vezes um áudio no carro, um filme em inglês, né? Uma coisa que eu fiz com o meu noivo, que a gente se surpreendeu a primeira vez que a gente combinou, vamos conversar só em inglês? E a gente viu o tanto que a gente sabia, né, baby? De inglês já. Baby sou eu. E isso foi ajudando bastante. Para a hora H na prova, tirar um notão. Então, quando a gente fala de prova de inglês, basicamente ela vai cobrar 2 coisas essenciais e no inglês específico uma terceira, que vai ser o quê? Interpretação de texto. Para interpretação de texto, você tem que saber ler um texto. Se você não conseguir ler um texto, você não consegue interpretar um texto. Confere? Confere. Próxima coisa, você vai ter que entender sobre um pouco de gramática. Há uma diferença sobre aprender inglês para a prova e aprender inglês para a vida, é que na prova ele tende a ser um pouquinho mais cri-cri em termos de gramática. E o terceiro são vocabulários. Eles vão simplesmente sacanear, pegar uma palavra ali na coisa e jogar para fins de vocabulário. Para fins de interpretação de texto em inglês. Então lembrando, eu já te coloquei a estrutura. Você tem 2 meses de dever de casa para ir fazendo, tirando dúvida aqui comigo e colocando, ou então clica naquele link que eu passei ali na descrição e vai avançando para cá. Sobre interpretação de texto, o que você aprendeu que foi importante? Interpretação de texto é uma coisa bastante interessante, conhecer a realidade do mundo, né? Conhecer um pouquinho de literatura, não precisa ser nada muito aprofundado, mas existem autores clássicos em inglês, existem sites clássicos. Newsweek é um site que eles vão estar buscando sempre para trazer a prova e fazer a interpretação. Se você conhece um pouco da atualidade, né, sabe que na Turquia teve um golpe, Erdogan, que ele está sendo rechaçado pela população e que isso cria uma crise de refugiados na Europa. Na hora que aquele texto aparecer para você na prova em inglês, você já sabe do que se trata. Se aparece um vocabulário lá em comum, por exemplo, STEAMs, the government STEAMs, eles vão tentar ser tricky e te perguntar, isso ele quer dizer que é a favor ou é contra? Ele faz propulsão disso ou faz retroagir, né? E se você conhece a realidade, fica muito mais fácil interpretar.
Então, as provas em inglês para concurso é muito comum que seja cobrado atualidades, a mesma coisa que você estudaria atualidades igual em português também. Inglês. Então, uma ótima para você já começar esses mergulhos é você começar a fazer o que você faria em atualidades. Se você não sabe o que fazer em atualidades, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, mas estudando em inglês, com fontes em inglês, em artigos em inglês para isso. Sites importantes, né, como Newsweek, New York Times, CNN, você pode assistir também. Coloca lá um pouquinho só em inglês e testa. Estou entendendo, estou sabendo do que se trata. Wikipedia, biografia de pessoas, tudo em inglês. Isso te ajuda a evoluir. Sobre gramática, como é que o pessoal faz? Eles vão sentar num livro e durante as próximas 10 horas vão ler a gramática inteira e aí eles aprenderam gramática? Eu acho interessante identificar os pontos fracos, né? Porque a maioria das pessoas já tem uma base de inglês. Onde é que eu estou errando? Eu estou errando nos tempos verbais, aí foca onde você está errando e revisa os erros. Fazer provas anteriores também da banca, né? Para ver qual é o tipo de coisa que essa banca cobra. Ela não cobra sempre a mesma coisa. Algumas gostam de linguagem passiva, né, ativa, mudar da voz passiva para voz ativa, outras nem tanto. Se for militar, isso aí com certeza vai cair. Eu tive alguns alunos que eu fui professora para concursos militares, então a prova é bem peculiar. Dá para entender a pegada da banca e trabalhar em cima disso. Então ela colocou duas coisas-chave aqui. Então, primeiro, sobre gramática, você não consegue só aprender gramática, você tem que aprender e implementar. Então, aprende, faz trocentos exercícios e é igual a português. Até hoje, a maioria das pessoas não sabe o que é uma oração coordenada aditiva, ou uma oração subordinada sindética ferrativa dos candidatos, por exemplo. Por quê? Porque lê, teve na cabeça, mas não anotou e principalmente não implementou. Então, pensa em inglês. Eu vou ler isso e eu quero agora ser capaz de construir essa função que eu acabei de ler, gramatical que eu acabei de ler, e eu consigo fazer isso, consigo fazer uma frase, consigo fazer algo assim. Faz sentido? Sim, com certeza. E, acima de tudo, divirta-se, porque é muito difícil aprender quando você está odiando a coisa, né? Muita gente, eu odeio inglês. Ele falou daquele bloqueio. Muita gente acredita realmente que tem um bloqueio simplesmente por não gostar da língua. E é normal achar o que é do outro feio, né? Isso aí soa mal, pra quê? Mas se você se divertir, você vai acabar aprendendo. Eu gostava de fazer com as minhas irmãs tradução de ditos populares para o inglês e cantar o karaokê, que a gente canta bastante karaokê, uma música em inglês, só que traduzir rapidão para o português. Isso ficava divertido e engraçado. Então, e em fazendo divertido, uma coisa show seria você traçar uma meta em inglês, por exemplo. Eu queria passar no TCU e uma das coisas que eu queria era começar a viajar pelo mundo e tudo. Eu fiz 12 treinamentos fora do Brasil, tive 10 vezes presente com o Anthony Robbins em treinamentos dele. Eu tive nos Estados Unidos, nas principais cidades. Tem que mostrar, certo, Eu não sei como é que tá na câmera aqui, mas isso aqui é nós. Lá em Nova York, eu tive em Los Angeles, eu tive nas Ilhas Fiji e sempre falando inglês. Então tenha um bom motivo para você querer também aprender inglês. De tudo que você estudar para concurso, essa está sendo talvez das coisas que você vai mais aplicar ali depois. Então gramática, aprendeu, implementou e você começa a usar ele. E por fim, vocabulário. Como é que a gente pega vocabulário para inglês quando a gente está dentro de uma prova e no meio do texto ele pergunta sobre uma palavra? Essa é uma questão mais assim difícil, porque dos meus professores de inglês instrumental, o que eles diziam era o contrário, né? Que a gente não deve se prender naquela leitura, você faz uma leitura para pegar a ideia geral do texto, e se prender na palavra que você não sabe. Mas quando ele já vai direto num vocabulário específico, ele sabe que a maioria das pessoas vão ter dificuldades e ele quer pegar ali quem sabe e quem não sabe separar. Aí tem que ir pela lógica, tem que ir pela ideia geral, tem que ir pelo que faz mais sentido, né? Então a parte principal, em português você não sabe todas as palavras. Não sabe. Se eu falasse para você do paradoxo rotacional do deltoide posterior, você ia falar que porra que ele tá falando. É português, meu filho. Tá? Mas em inglês vai ser a mesma coisa. Eu não sei todas as palavras que existem e se eu fizer uma prova, vai cair uma questão que vai cobrar um vocabulário que eu não sei, que eu nunca vou saber e não adianta eu ler o dicionário que não vai dar. Qual é a chave para a gente conseguir interpretar essa palavra? A chave é o contexto, né? Porque se alguém vai falar pra você, eu tô com fome louca pra comer uma manga, você não vai imaginar que a pessoa vai vir aqui na blusa e vai, né, começar a comer a roupa.
mas é o contexto. Por isso é bom praticar, por isso é bom ler textos, é bom conhecer a realidade, atualidades, né? Uma coisa que voltou a se estudar bastante agora, as provas estão pedindo até como tema de redação, atualidades. Então é importante estar antenado com o mundo e estar antenado com o mundo em inglês, porque aí você está um passo à frente, né? E se você estiver fazendo isso para concurso público, uma coisa chave: uma prova por semana, de preferência, se você já souber qual é a banca, de preferência da banca, certo? Uma prova de inglês por semana da banca. Estuda, lê, reading, listening, escuta bastante, lê bastante, lê. A leitura para você, como você sabe português, como existem os cognatos, como você sabe as regras, vai ser a coisa mais fundamental assim. E cada vez que você tentar ler, você vai entender melhor. Certo? Então, você consegue interpretar o texto depois que você leu. Depois que você leu, tem essa parte toda. Então, uma prova por semana de inglês da banca vai ser excepcional. Certamente. E, cara, mesmo que você estiver começando agora, então, se você estiver começando, você não vai querer ter o objetivo de gabaritar isso daqui. Porra, teoricamente, eu Não, tem o objetivo de gabaritar, sim, mas se dê tempo e um passinho de cada vez, né? E nunca deixar de praticar. Por exemplo, eu agora estou voltando nas leituras que eu já fiz em português. Se o autor é de língua inglesa, eu vou reler, né? Por exemplo, Dan Brown, essas coisas para aprender uma linguagem mais cotidiana, mais corriqueira, né? Porque a gramática não te dá isso. Então eu vou voltar e agora que eu tenho leitura dinâmica, vai ser muito rápido. Posso ler um livro por dia durante as férias. Então, isso aqui é uma coisa legal. E às vezes a gente sempre pega num assunto assim, você vai dizer, mas você falou dos cognatos, tem os falsos cognatos. Cara, escreve falsos cognatos inglês e português na internet, vai estar uma lista dos 100 principais, é só isso que precisa. Então simplifica, é simples. Você sabe falar português, é fácil falar inglês. Não é russo. Cuidado com os falsos cognatos, tá? Joga na internet, encontra quais são eles ali e a coisa funciona. Vamos falar agora para quem quer avançar o inglês, ou se você que está começando, para pensar quais são os seus próximos passos, o passo 3, passo 4, passo 5? Sim. Então, olha só, eu aprendi a estrutura. Como é que eu aprendi a estrutura? Por tentativa e erro. Eu fiz os cursinhos que você deve ter feito, possivelmente você já fez aí, passou alguns anos, e você possivelmente se pegou num momento que você dizia, caramba, eu já fiz anos, já gastei muitos dinheiros em cursinho e eu não aprendo. E de repente para você sua melhor fonte de aprendizagem de inglês foram os Mamonas Assassinas, e você fala, o que eu fiz depois disso, dos vários cursos, quando eu me peguei com 21 anos e dizia, cara, eu até consigo ler, mas eu não consigo ouvir nada, eu não consigo entender nada. Só que a gente vai para a próxima parte, que é uma imersão. Quanto mais você conseguir fazer uma imersão na língua inglesa, quanto mais você conseguir fazer com que tudo à sua volta seja na língua inglesa, mais fácil é você atingir isso para o próximo nível. Que foi a forma que você fez. Você pulou a etapa 1, a etapa 2 foi direto para a necessidade. A base da palmada mesmo, né? E essa imersão você não precisa viajar para outro lugar, mas você começa agora decidindo isso. Poxa, a partir de agora eu quero ver os filmes e seriados que eu vou ver. Então não é o seu nível se você está no básico, se você está começando agora, não é. Mas, se você já está, poxa, eu já consigo ler os livros e tudo, você vai começar a tomar uma decisão. E uma decisão de, a partir de agora, filme, seriado, Netflix, arrocha na legenda em inglês. Você vai morrer de medo na primeira, mas a partir daí, a coisa começa e você vai ver que você entendeu, que está avançando e que a coisa está funcionando. A imersão, para mim, começou quando eu comecei a ouvir áudios em inglês. Eu queria ter, quando eu tinha 20 e poucos anos, meu sonho seria conhecer o Tony Robbins, o Jim Rohn e aquele pessoal. E eu comecei a achar pela internet pequenos áudios dele com treinamentos em inglês. Eu coloquei o Tony Robbins, Hi, this is Tony Robbins, I'm here to change your life. Eu, caralho, velho, eu nunca vou conseguir ouvir esse cara no ritmo dele. E aí eu fui encontrando palestrantes legais que falavam num ritmo mais devagar. E o massa disso é que ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, eu passava 2 horas por dia ouvindo inglês. E a gente não aprende muito no início, a gente não compreende tudo, mas a gente compreende um pouquinho. E esse pouquinho que a gente entende, fica empolgante pra gente ver. E a partir daí eu fui chegando no nível mais rápido, até chegar na própria parte do Tony.
O passo 3 para você aprender inglês é fazer uma imersão. A partir de agora você vai ler livro em inglês. Vai ler livros de história, vai ler livro em inglês. Vai pesquisar na internet, vai pesquisar em site em inglês. Quer saber como fazer alguma coisa? Pesquisa nos vídeos em inglês. Joga no Google os termos em inglês. E você começa a fazer isso aqui de uma imersão, de juntar essas coisas à sua volta para isso. Se for fazer um concurso da Receita Federal, foca mais em filmes, né, que tenham a ver com a crise econômica que aconteceu, ler sites de economia, The Economist, né, na sua área, para não fazer um mergulho muito generalizado também, né, otimizar. Agora, se vai fazer uma prova mais genérica, aí vale a pena ler tudo, de repente até a Vogue. Tati, obrigado por essa contribuição. Eu é que agradeço, foi ótimo estar com vocês. Olha, se esse vídeo for mega curtido, se ele passar de umas 1000 curtidas assim, eu até de repente chamo, se vocês quiserem, comenta aí, se você quiser saber como que a Tati fez para atingir a aprovação dela, já a nomeação, eu depois junto com ela aqui pra gente fazer uma entrevista. Ah, isso vai ser legal. Tchau, tchau pra você. Bye! I don't understand what you said. Ok? Tchau, gente. Então, pessoal, deixa eu complementar aqui. Aí, quais foram os outros passos que eu usei para aprender inglês e o que vai ser o seu futuro a partir de agora? Eu tomei uma decisão, desenvolver bem a estrutura, com bastante mergulho, bastante input, bastante escuta, bastante isso tudo. E aí você faz uma imersão. A imersão você vai maximizar com que o inglês esteja à sua volta. O próximo ponto foi o momento de eu largar a muleta. A muleta é aquilo que segura a gente, que a gente sente, putz, eu tenho um pezinho aqui no cantinho, a coisa está funcionando e tal. Não, você vai ter que largar a muleta dentro do momento. E o que significa isso? Você vai agora começar a assistir em inglês sem legenda. Você vai começar a fazer com que o seu listening de inglês esteja muito afiado a ponto de entender e interpretar rapidamente quais são os conceitos. Possivelmente você hoje estuda inglês, escuta inglês, mas você não está usando uma legenda ou até uma legenda até em inglês. Isso aqui funciona, trabalha o seu reading. Mas você vai pegar o listening, a sua escuta para maximizar esse processo agora. Esse fica sendo o momento de você jogar isso. E esse vai ser o momento para você largar a muleta de começar a conversar forte. Começar a conversar forte com outras pessoas. Para mim eu fui fazer minha formação em trainer de programação neurolinguística nos Estados Unidos. Na minha primeira viagem nos Estados Unidos, eu fui lá para fazer um treinamento sobre como ministrar treinamentos em inglês. Fui fazendo várias apresentações. Para mim, eu consegui um buddy to talk. O que a Tati conversou do início, de ter uma pessoa simplesmente para você falar inglês, ir conversando, esse fica sendo o ponto-chave. Pode ser por uma viagem lá, pode ser encontrar algum colega que você só conversa em inglês, pode ser conhecer alguém pela internet que você vai trabalhar só para conversar em inglês, mas o importante aqui não é digitar agora, não é o ler, você já sabe ler, não é o ouvir, você já sabe o ouvir, agora é o conversar, onde você vai externalizar esse conhecimento por meio de frases, por meio de sentenças e isso aqui tudo. Para mim foram essas várias e várias viagens para lá. E aí você chega num nível avançado, você vai chegar num nível que para fazer prova para concurso é uma coisa muito básica para você. Você vai errar uma questão vez ou outra, vai deixar uma ou outra em branco talvez, mas o concurso não é um mistério, você vai estar fazendo inglês para o próximo ponto. E esse é o momento da gente conversar com um pessoal avançado. Se você pensa, cara, eu já tenho agora um nível avançado, o que eu faço para chegar no próximo nível? Eu tive a chance de traduzir o Tony Robbins nos Estados Unidos. Tinha uma cabine de tradução e o pessoal me jogou lá dentro, tinha uma equipe de tradução e a coordenadora me conhecia e disse, Vitor, eu estava fazendo parte da equipe de organização e uma das pessoas disse, Vitor, o pessoal não está dando muito conta e tal, será que você consegue fazer uma tradução com eles? Eu disse, você é louca, Tony, eu nunca trabalhei com isso, eu nunca fiz tradução e o Tony é o cara que fala mais rápido no mundo. Me colocaram lá na cabine, não deram muitas instruções, eu falei, cara, confia em mim, eu preciso disso aqui, eu estou determinado. E eu comecei esse processo. Esse processo foi, basicamente, no tempo que eu ouvia, eu precisava traduzir para o português com energia, com entusiasmo, aquilo tudo. Foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Desde então, todos os treinamentos em coaching no Brasil, do Dr. Michael Hall, por exemplo, eu sou o tradutor oficial dele e foi o que levou meu nível do inglês para um nível de que com menos de um segundo eu consigo pegar a informação, processá-la em inglês e explicá-la em português para o pessoal que tá ouvindo.
Para você, nesse nível avançado, seria o quê? Você vai pegar áudios em inglês, vídeos em inglês, coisas desse tipo, bota no ouvido e para chegar nesse último nível, esse quinto passo de como eu aprendi inglês, começa a falar isso em português, no mesmo ritmo, no mesmo nível. Nós começamos falando que todo esse processo aqui é 10% técnica, 90% psicológico. E nesse momento você está pensando, cara, eu nunca vou conseguir. Eu também achei que eu nunca fosse conseguir. Eu achei que eu nunca... Tem tanta coisa que eu achei que eu nunca fosse conseguir. A minha aprovação foi uma delas durante muito tempo. Mas você viu a filosofia do sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Essa foi a uma coisa que imediatamente levou o meu nível de conversa com inglês, me expressar em inglês, ouvir inglês, interpretar e ter a confiança absoluta de que o que quer que estivesse em inglês, eu conseguiria aprender e compreender. Caracas! Quanto tempo, hein? Foi uma aula sinistra isso aqui. Olha, eu espero que você tenha gostado. Dá uma curtida aqui embaixo para eu saber que isso aqui é uma coisa interessante. De repente eu faço algum outro vídeo sobre esse assunto, resolvendo alguma dúvida específica. Se for bem curtido, de repente eu falo até sobre como memorizar vocabulário em inglês e a tradução disso aqui em português. Só revisando os 5 passos, você toma uma decisão, você aprende a estruturar, você faz a estruturação. Então, decisão, decision, a estrutura, structure, você faz uma imersão, immersion, você larga a muleta, que não tem um cognato para isso daqui, e você vai fazer com a tradução, translation. E começa a usar isso daqui que vai chegando no seu nível cada vez maior de inglês. Isso aqui foi o roteiro que você teria que fazer para sair o seu inglês desse nível que você tem agora e chegar num nível que você estaria absolutamente confortável para ir para qualquer lugar do mundo, conversar, trocar uma conversa assim. Se isso foi útil, comenta aqui embaixo qual foi a grande sacada que você tem, qual foi a decisão. Lembrando, se você estiver no nível básico, eu recomendaria complementar por esse link aqui embaixo, que tem algumas aulas gratuitas sobre inglês. E lembrando sempre, se você ainda não fez, clica para se inscrever no canal, porque todo dia, 9h59, tem uma aula, tem uma sacada sobre planejamento, organização ou sobre a forma como você aprende e estuda para concursos públicos e para a vida. Eu sou Vitor Ribeiro, me despedindo e dizendo para você, fecha nos estudos e nos vemos no topo. Até lá!